Boa noite, meus irmãos. Para mim é mais um motivo de alegria estar aqui com vocês e quero de imediato pedir que vocês peguem a sua Bíblia ou o seu telemóvel ou qualquer coisa, né, que tenha o texto bíblico, ou acompanhe na tela, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 até o 42. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 40, 41 e 42. Eu acho que estou na revista atualizada, mas está escrito assim: E aproximou-se dele, ou de Jesus, um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Vamos ler mais uma vez, salientando um pouco mais algumas peculiaridades que eu vou comentar. Acompanhe, por favor. E aproximou-se um leproso de Jesus, e esse leproso, ao chegar perto de Jesus, se coloca de joelhos, então roga, pedindo: se queres, eu sei que tu podes me limpar. E Jesus, então, é tomado de um sentimento, de uma empatia, ele se identifica, ele sente a dor daquele homem, então, com seu coração cheio de compaixão, estende a mão e encosta na ferida, e diz com propriedade, com vontade: quero sim, eu quero que tu fique limpo. E quando Jesus diz isso, a lepra desaparece, e aquele homem, então, fica limpo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, nesse momento, diante da Tua palavra. E nós queremos dar a Ti a oportunidade de ministrar as nossas vidas e através de nós. Que o Teu Espírito Santo encontre toda a liberdade, Senhor, de comunicar aos nossos corações. E que a Tua unção e a Tua graça seja derramada em abundância sobre as nossas vidas, para que a plenitude do Teu propósito para essa noite se concretize, aconteça, e o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, essa é uma história bastante conhecida da Bíblia. E eu gosto de pregar sobre histórias conhecidas. Acredito que vocês terão a oportunidade de conferir isso. E aqui fala de um homem que tinha uma doença diagnosticada como lepra, que é uma patologia bastante frequente nos nossos dias. E essa doença tem uma importância singular para o Brasil, porque o Brasil lidera o ranking mundial de leprosos, de pessoas que têm o mal de Hansen. Sobretudo a região norte, nordeste, centro-oeste estão entre as áreas endêmicas em todo o mundo. Não bastasse isso, a hanseníase é apanágio da dermatologia, ou seja, quem geralmente diagnostica e quem costuma tratar são os dermatologistas. Então, para mim, é interessante poder falar um pouco dessa doença, porque eu estudei ela, eu vejo ela, eu lido com ela. E eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho nessa doença e entender um pouco mais em sua amplitude, para que a gente pudesse pegar algumas coisas muito interessantes e ver até onde vai o ensino desse texto. Então, lepra é uma palavra que vem do grego lepros e significa apenas mancha na pele. E essa palavra e esse diagnóstico designava um conjunto de doenças,
Todas as doenças que tinham manchas na pele eram agrupadas dentro desse nome. E a lepra que nós conhecemos hoje era uma delas, quem sabe a mais importante. Ela é também chamada de hanseníase, porque esse nome foi dado em homenagem a Gerhard Hansen, um médico norueguês que identificou o agente causal, a Mycobacterium leprae, no ano de 1873. E para não estigmatizar as pessoas com o nome de leproso ou leprosa, passou-se, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, a chamar essa doença, então, de mal de Hansen, e o portador dessa enfermidade de hansênico, ou de hanseníase, para não chamar de lepra por conta de todo o estigma envolvido nesse termo. Bom, essa doença, ela infecta as pessoas depois de um longo período de contato. A pessoa tem que ficar anos em contato com alguém contaminante para que possa desenvolver a doença. Está intimamente dependente ao estado imunológico da pessoa. Então, a pessoa precisa ter algum tipo de deficiência imunológica para que essa hanseníase, então, se manifeste dessa maneira clássica que nós sabemos, mutilante. Esse agente causal tem um tropismo pelos nervos e pele, ou seja, ele acomete o nervo, destruindo as terminações nervosas, e a pessoa então perde a sensibilidade, perde a motricidade, e a pele também é acometida, ela começa a ficar clara, mais branca no início, e depois desenvolve alguns inchaços, edemas e assim avermelhados. Essa doença pode progredir, de novo, na dependência do estado imunológico das defesas dessa pessoa, até a desfiguração e morte, porque é uma doença sistêmica. Todavia, hoje a lepra tem cura. Pessoas com lepra devem procurar o sistema de saúde e encontrar ali, tomar um coquetel, um monte de remédios por um bom tempo e vai encontrar a cura da sua doença. Mas no passado, não era assim. E essa doença, então, provocava uma série de deformidades. E por ser uma doença contagiante, ela era motivo de exclusão social. No meio dos judeus, quem fazia o diagnóstico de lepra era o sacerdote. E se o sacerdote dissesse que era leproso, essa pessoa teria que ser excluído do meio em que vivia. Olhem só que interessante. Então era muito mais do que um dano aparente. A doença gerava um problema, um prejuízo psicossocial de proporções inimagináveis para os nossos dias. Ou quem sabe, a gente pode chegar perto disso. No tempo bíblico, a pessoa era condenada a deixar tudo e todos. Havendo uma mancha na sua pele, ele se dirigiria até o sacerdote e o sacerdote diria, hanseníase. Existia até alguma prova diagnóstica que a Bíblia traz, que a pessoa teria que ficar ali por 7 dias esperando, mas ele, tendo o diagnóstico de hanseníase, ele deveria voltar para casa e não perca essa parte, porque isso é importante. Ele deveria voltar para casa e despedir-se dos seus, abraçar pela última vez a sua esposa, os seus filhos, e deixar todas as pessoas que ele amava. Deixar todo o seu trabalho, a sua plantação, a sua criação. Ele deveria abandonar e sair pelas ruas, gritando para todas as pessoas que se aproximavam dele, imundo, imundo, sou imundo. E teria que viver, a partir daquele momento, em comunidades que ficavam do lado de fora. E continuamente naquele convívio, vendo pessoas com estágios de doença mais avançados do que a dele. Então ele olhava para o lado e olhava para si mesmo e percebia, daqui uns dias eu estou que nem ele, daqui um dia eu vou chegar lá. Isso então motivava um sofrimento psicológico intenso e contínuo que nós sabemos muito bem hoje. Toda vez que uma pessoa é privada daquilo que tem, toda vez que uma pessoa é separada daqueles a quem ama, toda vez que uma pessoa perde os seus bens, o seu negócio, a oportunidade de trabalhar e amealhar qualquer recurso financeiro que seja, isso gera um desconforto, um sofrimento, um dano psicossocial enorme. E eu queria que vocês, entendendo isso,
percebessem a representatividade dessa doença para nós hoje. O que essa história significa para nós hoje? Faça esse exercício comigo aí, só para acordar vocês. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela aí. Por que Deus quis que essa história ficasse perenizada na Bíblia? Pergunta, o que ela significa? Por que será que Deus quis que isso acontecesse, ficasse guardado, armazenado na Bíblia? Olhem para mim agora. Sabe por quê? Essa é uma das partes mais importantes. Aqui eu declaro a minha tese. O drama desse leproso representa o nosso drama. O fracasso humano nas diferentes áreas da nossa vida é ilustrado pela história desse leproso. Se não, vejam só, acompanhem. Repito, o drama desse leproso representa o drama humano nas diferentes áreas da nossa vida hoje. Ilustra o fracasso espiritual, a reprovação da parte de Deus e da religião institucionalizada. Vejam bem, o leproso tinha o seu diagnóstico a partir do sacerdote, que era o líder da religião, e o líder da religião dizia, não te queremos mais, pode sair, vá viver para fora, tu não faz mais parte. Representando na nossa realidade hoje, todas essas pessoas que de alguma forma são excluídas pela religião, de alguma forma não encontraram mais lugar no meio da sua denominação, por algum motivo, por alguma coisa que fizeram, sofreram, ou muitas vezes por um mal entendido, por uma coisa que nem se deram por conta porque aconteceu, essas pessoas são escanteadas, são jogadas para a periferia, são de alguma forma anunciado para elas que elas não são mais bem-quistas dentro da sua comunidade. Existe um monte de pessoas vagando sem igreja, sem religião, porque um dia sofreu alguma coisa desse tipo. Essa doença também denota a perda da família, a separação, o distanciamento das pessoas que amamos. Olhem bem, o leproso tinha que se afastar da sua casa e da sua família. E não podia mais ter convívio, porque ele era agora um contaminante. Representando hoje em dia todas as pessoas, porque pessoas, através de algum motivo, perderam a sua casa, o convívio do seu lar, se afastaram da esposa, já não podem conviver com seus filhos. E nós sabemos que quanto mais os anos passam, maior o número de separações, maior o número de frustrações dentro de um casamento, maior as dificuldades de relacionamento homem, mulher, pais e filhos e assim por diante. Esse leproso, então, a história dele é atual demais para a nossa realidade. Porque as nossas famílias vivem um drama semelhante ao que esse leproso viveu, tendo que se afastar das pessoas da sua casa. Mas não para aí, a história do leproso também exemplifica as dores, os conflitos, os traumas e os questionamentos psicológicos. Imagine o tamanho do sofrimento daquele leproso. Deixa tudo que tem, tudo que ama, todos os seus bens, deixa o convívio do seu ambiente e vai para um lugar longe, viver no meio de gente ferida, mal cheirosa e excluída. Quantas pessoas hoje, e a grande doença do nosso século, entre os grandes males do nosso século estão a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, a síndrome do pânico e tantas outras doenças de cunho emocional. Pessoas que carregam na sua própria história memórias e lembranças de coisas que aconteceram no passado, que apesar de estar lá no passado, ainda são ativas hoje. De alguma forma influenciam a gente e faz a gente não acreditar na gente mesmo, e faz a gente sofrer, faz a gente não aceitar os desafios. Quanta gente com problema psicológico, com sentimento de desvalia, com uma autoimagem lá embaixo, excluído por si mesmo, por conta de memórias que insistem em ferir e fazer a pessoa ser do jeito que ela é. Mas essa história do leproso também caracteriza a rejeição social, o fracasso econômico e as perdas materiais. Naquela época, as pessoas viviam da agricultura, da criação, do artesanato, da pescaria e assim por diante.
Esse homem tinha que largar o que ele estava fazendo. E quantos de nós hoje, quantas pessoas aqui dentro estão enfrentando problemas e dificuldades financeiras? Quantas pessoas investiram o que tinha e perderam tudo? Quantas pessoas foram despedidas, estão desempregadas, estão desesperadas porque não têm os recursos suficientes para sustentar ou dar o mínimo à sua casa, à sua família? Vocês conseguem perceber que essa história do leproso tem tudo a ver com a gente? E por fim, essa história do leproso também revela a nossa falibilidade orgânica, a imperfeição, a dor física, a doença e a morte. Ele era o doente da história. Ele era o condenado, ele que teve o diagnóstico. E quantas pessoas do nosso convívio que às vezes estão vivendo tão bem e de repente, por alguma coisa que aparece, vão até o médico e recebem aquele diagnóstico que é uma sentença. É incurável, não tem jeito, convive, tem tanto tempo de vida, é assim mesmo. Vejam isso junto comigo. O drama desse leproso representa o nosso drama hoje. Você entendeu isso? Você pode dizer amém? Ele representa a nossa história. Olhe para si. Será que alguma coisa dessa que eu falei aqui em relação ao leproso faz parte da sua própria história também? Eu sei que aqui dentro e aqui fora, pela internet, há muitas pessoas que estão me ouvindo e parte dessas coisas que eu falei foram direto à realidade de cada um, ao seu drama pessoal. Porque o drama desse leproso é por demais amplo, abraçando a realidade de muitas pessoas, ilustrando o sofrimento de muita gente daqui e de fora daqui. Escute, pode ser que você, como aquele leproso, se sinta culpado e longe de Deus, desprezado pela religião, esquecido dos irmãos, condenado por todos. Quem sabe você esteja vivendo a amargura da separação, com saudade dos filhos, com um desejo enorme de voltar para casa e ficar junto das pessoas com que você ama. Ou quem sabe você esteja vivendo uma luta psicológica contínua, com suas memórias e sentimentos, perguntando para Deus por quê? Refém de emoções e pensamentos que lhe deixam abatido, triste, desanimado, sem forças para enfrentar a vida. Ou quem sabe ainda você esteja sentindo a angústia da perda daquilo que você construiu, dos sonhos que se desfizeram, dos projetos que se esvaíram. Você investiu vida, energia, coração, mas acabou demitido, frustrado, falido. Pode ser ainda que você tenha imaginado futuro, acalentado desejos, criado perspectivas, mas os seus planos foram precocemente interrompidos por um diagnóstico, por uma dor, por uma sentença. Agora, eu espero que você tenha percebido a amplitude dessa narrativa e tenha se identificado pelo menos com parte dessa história. E se isso acontecer, eu pediria que você prestasse toda a atenção no que eu vou lhe dizer nesse exato momento, para você não perder o propósito dessa mensagem. O que Jesus fez por aquele leproso? Mais do que isso, trazendo para os nossos dias, o que Jesus tem a dizer a mim e a você que vivemos dramas semelhantes ao do leproso, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com as nossas próprias emoções, seja com as doenças do nosso físico, seja com os nossos questionamentos e realidades espirituais. O que Jesus tem a dizer para nós que vivemos dramas semelhantes a esses dramas descritos nessa história? Escute, porque aqui começa de fato a mensagem. O que Jesus diz para as pessoas que enfrentam dramas na sua vida? Em primeiro lugar, Jesus diz, ou o texto diz que Jesus não se assusta com as feridas humanas. Você pode dizer isso? É bonito.
Jesus não se assusta com as feridas humanas. Olhem para mim. Todas as pessoas fugiam dos leprosos. Porque se fosse tocado, ou pelo menos confundido com eles, seriam contaminados, seriam imundos. Quando um leproso se aproximava, ele tinha que gritar: sou imundo. E ele ainda corria o risco de entrar no lugar onde havia muitas pessoas, de ser apedrejado, alguém jogar um pedaço de pau nele, fazer alguma coisa, correr com ele dali. Então Jesus, essa história está acontecendo depois do maior sermão de Cristo, o Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, narra a mesma cura, Jesus descendo o monte depois de pregar o seu maior sermão, cheio de gente. Esse leproso aparece ali. E aí, nas minhas conjecturas, no meu pensamento, imagino, quem sabe aquele leproso estava ali por perto, ouvindo a mensagem, eu não sei. Eu só sei que, de repente, ele foi invadido por uma coragem e se dirigiu até o mestre. Ele foi. E à medida que ele vai, as pessoas se afastam, dão lugar a um leproso nos seus andrajos, nos seus trajes. Ele vai e se aproxima, todos fogem dele. Mas tem uma pessoa que não foge. Fica parada ali e olha para ele e espera ele chegar e se aproximar. E aquele homem se ajoelha e pede: se tu queres, eu sei que tu podes me limpar. E Jesus disse: quero sim. Quero sim. Olhem para mim. Algumas pessoas não se aproximam de Jesus por medo de não serem aceitas. São aquelas pessoas que têm uma história feia, que fizeram alguma coisa que se reprovam. São pessoas que têm algo para esconder, ou pelo menos pensam que têm algo para esconder. Que se acreditam como detentoras de características e práticas e coisas que só elas fizeram e não merecem nem o perdão de Deus, não merecem nem a ajuda de Deus. Mas olha para cá. Todos nós temos histórias feias. Todos nós temos algo que escondemos. Mas um dia, apesar da feiura da minha história pregressa, eu resolvi ir a Jesus e contar tudo para ele. E eu quero lhe desafiar a fazer o mesmo hoje. Não importa a ferida, Jesus não se assusta com nenhuma delas. Ele não vai fugir de você. Muitos miseráveis, indignos, por toda a Bíblia a gente percebe se aproximando de Jesus. E Jesus não foge de nenhum deles. Jesus acolhe a todos, Jesus ouve a todos, Jesus soluciona o problema de todos. Você pode dizer amém? Saiba disso, ele não se assusta com as feridas da existência humana, por mais feia que elas sejam. Segunda coisa que Jesus tem para dizer, ou que o texto tem para dizer para nós, é que Jesus não resiste ao clamor de alguém que está sofrendo. Isso está claro no texto. O leproso vai lá, se ajoelha, pede ajuda, e o texto de Jesus diz que Jesus, movido de íntima compaixão. Olhem só que interessante, aquele leproso chega ali com seus andrajos, com as suas vestes todas rasgadas e sujas, quem sabe deformado, ele chega, se curva diante de Jesus, Jesus olha para ele e tem compaixão, as suas entranhas se movem. Ele tem aquilo que a gente chama de empatia, ele se coloca no lugar do enfermo e não foge, pelo contrário, ele não resiste, ele se entrega. Isso a gente percebe por toda a Bíblia, de pessoas que se aproximaram de Jesus e Jesus se mostrou simpático a todos. Ele não deixou de ter esse sentimento de compaixão. Olhem só que interessante. Não perca isso. A maior manifestação do poder de Deus, segundo o Evangelho de João, no mínimo, foi na ressurreição de Lázaro, porque o Evangelho de João conta 7 pecados e constrói cada vez mais a divindade de Cristo. E o último dos pecados narrados no Evangelho, capítulo 11, é justamente a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus se mostra mais Deus,
quando ele chega para um morto de 4 dias e ordena que ele se levante, a ponto de Maria dizer assim, não tira a pedra porque eu já estou sentindo cheiro ruim daqui de fora, já está podre. E Jesus, pode tirar a pedra. Mas olha que interessante, na sua maior manifestação de poder divino, ele não deixa de chorar. Ele não deixa de sentir a dor. Ele olha e pergunta assim, onde o puseram? Lá. Jesus olha e lágrimas começam a escorrer do seu rosto. Ele não resiste o clamor de alguém que está sofrendo. Tenha certeza disso. Nós que estamos aqui, nas encruzilhadas da vida, nos nossos momentos mais difíceis, nós também clamamos por Ele. E encontramos nele a atenção, o ouvido, a resposta que precisamos. Olhem para mim. Se você hoje gritar por socorro, Ele vai dizer, eis-me aqui. O que Jesus tem para dizer para nós que vivemos dramas semelhantes? Em terceiro lugar, o texto diz que Ele deseja intensamente curar nossas feridas, curar aquilo que nos machuca. O leproso disse, se quiseres. Jesus respondeu, eu quero. Eu quero sim. Mostrando isso. Ele deseja intensamente, Ele quer mesmo, Ele quer de verdade. Ele não é aquele Deus que tá bom, não me incomoda. Vai, seja curado. Não. Ele é um Deus que olha assim, eu quero sim. Eu estou aqui para isso. Eu quero resolver. O livro, a carta aos Hebreus, diz que Jesus é aquele que vive para interceder por nós. É alguém que botou como propósito de vida ajudar as pessoas, ajudar a gente. Quero sim. Jesus então estende a mão e toca. Muitas mãos tinham se estendido contra aquele leproso. Quem sabe mãos pegaram em pedras, paus, porretes para afugentá-lo, mas Jesus estende a mão para tocar. E eu queria que você percebesse que essa história está na Bíblia exatamente para mostrar isso para a gente. Que Jesus quer sim. Jesus quer curar plenamente as feridas que a gente carrega em nossa existência. Você pode dizer amém? O que Jesus tem a dizer para nós que enfrentamos dramas semelhantes ao do leproso? Eu disse 3 coisas. Ele não se assusta com as feridas humanas. Ele não resiste ao clamor de alguém que está sofrendo. E ele deseja intensamente curar as nossas feridas. Agora, a pergunta lógica que vocês têm que fazer para o pregador é essa. O que eu tenho que fazer para que isso aconteça na minha vida? Afinal de contas, eu venho, entro e saio, quem sabe, de tantas igrejas, tantos lugares. Quem sabe eu já fiz tanta coisa buscando Deus e ainda não experimentei esse Jesus que está sendo pregado aqui hoje. O que eu tenho que fazer? O texto responde. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa dizer para Ele qual é a sua necessidade. E eu faço isso em tom de desafio a cada pessoa que está aqui. Aquele leproso chegou com todas as suas feridas expostas, com a sua roupa rasgada, com uma história triste para contar diante de Jesus. Jesus olhou para ele e ouviu o que ele queria. Nós também precisamos dizer para ele qual é a nossa necessidade. Sabe por quê? Quando verbalizamos a ele qual é o nosso problema, ele ouve. Quando abrimos o nosso peito e derramamos o nosso coração em angústia, ele entende. Quando em desespero a gente grita por socorro, ele responde lá, eis-me aqui. Quando entregamos a ele as nossas maiores dificuldades, ele cuida de nós. Por isso, eu te incentivo hoje com toda a minha força. Diga para ele o que te incomoda. Diga para ele o que te machuca. Diz para ele onde é que está doendo.
Primeira coisa que você precisa fazer é dizer isso para Ele. Segunda coisa que você precisa fazer, crer na suficiência dos recursos divinos. Olhem só que interessante. O leproso chega e diz para Jesus o seguinte, olhem para mim, olhem para cá. O leproso chega e diz para Jesus assim, diferente de todas as outras pessoas, ele chega e diz assim, eu sei que tu podes me curar. Olhem só, que interessante. Ele sabia assim, eu sei que tu tem recurso suficiente para qualquer problema. Eu sei que ao me aproximar de ti, tu tem a solução que eu preciso. Na tua dispensa, Jesus, tem aquilo que a humanidade mais quer, mais precisa, mais necessita. A expressão da nossa dificuldade, quando a gente diz para Jesus o que nos incomoda e o que nos quer, tem que ser acompanhada dessa fé. O princípio fundamental para sermos socorridos é acreditar que Deus pode nos ajudar. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós temos um Deus que quer nos agradar atendendo às nossas necessidades. Os recursos divinos são abundantes, não há feridas que Jesus não possa curar. Sejam espirituais, familiares, emocionais, financeiras, físicas, não há nada que Jesus não possa curar. Você pode crer assim junto comigo? Você acredita que Deus tem o que você precisa? Agora olhe para cá. Aquilo que você precisa, e que esta palavra está cutucando aí no seu coração, nas suas emoções, que começa a lhe provocar para você pedir mesmo. E que algumas pessoas já estão pedindo. Aquilo que você precisa, olhem para cá. Deus pode resolver hoje, trazer a solução, e isso vir com cara de milagre. Isso vir agora. Amém? Isso pode chegar e assustar até a gente. Mas também pode vir através de um processo. Quando a gente se agarra com fé nas promessas de Deus e diz assim, Deus, eu quero que tu resolva os dramas da minha vida. E tu vem hoje, tu vem na segunda manhã que tem o culto, e vem na quarta, e vem no domingo que vem, e não desiste, eu quero, e porque quero, e vai vir. Ele não vai frustrar você. Você pode dizer amém? E a última coisa que você precisa fazer é ir até a sua presença. Olhem só que interessante. Um dia aquele leproso fez exatamente isso. E eu de novo fico imaginando, será que ele levantou e disse para si mesmo, hoje eu vou atrás de Jesus. Eu vou atrás de Jesus. Eu vou procurar Ele, eu vou encontrar Ele, e quando chegar na presença dEle, eu não vou desistir, eu não vou sair de lá sem pedir para Ele o que eu preciso. E quantas pessoas fizeram isso hoje? Ou têm feito isso nas últimas semanas? Eu preciso encontrar esse Jesus, esse Deus. Quantas vezes tu tem dito isso para você mesmo? Muitos aqui, e das pessoas que nos ouvem pela internet, desejam profundamente chegar até a sua presença. Gostariam de alguma forma encontrar esse Jesus da Bíblia. Gostariam de ter a chance de descobrir aonde ele mora, ir até a sua casa e lhe dizer assim, eu preciso de ti. Quem sabe se você pudesse se encontrar com ele hoje, você dizia, Jesus, ajuda lá a minha vida, me ajuda, eu estou confuso, estou atrapalhado, sem direção a seguir, não sei o que fazer, não sei em quem confiar, em quem apostar a vida. Quem sabe se você soubesse como ter acesso à presença de Deus, pediria por alguém da sua casa, pelo seu casamento, pela sua esposa, pelos seus filhos.
por aquele menino que está se envolvendo em coisas que você não está gostando, aquela menina que está seguindo um caminho de perdição. Ou quem sabe se você soubesse o endereço de Deus e você iria até Ele e pediria pelas suas finanças, pelos seus recursos financeiros, pela sua situação atual. O que eu estou querendo e tentando dizer para vocês é que se muitos aqui soubessem como ficar cara a cara com Deus, levariam as suas demandas, os seus dramas, os seus pedidos, os mais variados, e insistiriam com Ele até que Ele respondesse, até que Ele fizesse alguma coisa, até que Ele desse algum tipo de sinal, de manifestação, de poder que resolvesse os problemas de cada um de nós. Por isso, a minha conclusão só pode ser uma. Fique em pé. A conclusão só pode ser uma. Só mais uma pergunta. A pergunta que a gente precisa fazer agora é só uma. Será que aqui e agora a gente pode chegar até a presença de Deus? Será que hoje é dia que Deus está ouvindo a gente do outro lado? Olhe para mim, sim. A resposta é sim. A resposta é sim, é sim, é sim. É hoje o dia. É hoje o dia que a gente pode chegar até a presença dEle. Amém? Até a presença dEle. Encontrar Jesus hoje. Você precisa de Jesus? Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos. Feche seus olhos e deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Agora ele vai mais longe, mais profundo, vai até os lugares que eu não fui. Você pode crer assim? Você tem alguma coisa que gostaria de pedir para Jesus essa noite? Esteja de olhos fechados, levante sua mão. Eu disse que precisava fazer algumas coisas. Dizer para Jesus o que você quer. Crer que é suficiente seus recursos. Ir até a sua presença. Eu queria desafiar as pessoas que levantaram a sua mão. Vem aqui, vem até a frente, como uma manifestação física da sua fé. Ainda que isso não seja totalmente necessário, pode ajudar a fé das pessoas que estão aqui. Pode vir. Será que é hoje o dia? Que foi pago ali na cruz. Nessa hora,
Feche seus olhos, continue com seus olhos fechados. Não é porque eu estou aqui que você veio à frente, mas porque a palavra de Deus foi pregada. Não é porque eu estou afirmando coisas que você pode receber aquilo que você está pedindo há tanto tempo para Deus, mas é porque a palavra de Deus afirma isso. E ela nos desafia hoje a crer na suficiência dos recursos divinos e a dizer para Jesus: Jesus, se vir em cara de milagre, eu estou pronto a receber. E se não vir com milagre, eu vou pedir, amanhã vou pedir de novo, e vou te lembrar com ações de graças a cada dia, até que do alto, até que da tua parte, até que de ti eu perceba que a resposta veio. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus nós oramos hoje, diante da Tua palavra, apostando toda a nossa fé, Senhor, em Ti, naquilo que Tu promete, naquilo que Tu afirma na Tua palavra. E Tu levaste, Senhor, essa igreja a esse momento agora, e trouxeste pessoas aqui com lágrimas nos seus olhos, pessoas que estão tal qual esse leproso, vivendo seus próprios dramas, suas próprias dificuldades. Pessoas que estão aqui também dizendo para Ti que acreditam na suficiência dos Teus recursos, que em Ti há abundância, que na Tua dispensa há tudo que a gente precisa. E por isso nós estamos aqui, Senhor, prontos a pedir a Ti, acreditando em toda a Tua bondade, sabendo que Tu és aquele Deus que diz: eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu derrame sobre cada um, Senhor, conforme a necessidade, faça conforme a fé e a Tua bondade, que Tu encontre os corações aflitos, que Tu, Senhor, te mova nas vidas e nas famílias, que Tu tragas a cura para o físico, para a alma e para o espírito, que Tu acolhas, que Tu abrace, que Tu encontre o necessitado na sua angústia, que Tu traga, Senhor, a solução para os problemas insolúveis da sua vida, que as pessoas aqui sejam acolhidas por Ti, abraçadas por Ti, e saiam daqui com convicção de que Tu és o Deus que ouve oração, o Deus que está perto e escuta o nosso grito. Nós pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou crer, não vou mais chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz, minha vitória nesta hora, me dá vitória. Queridos, deixa eu fazer um desafio a você. Não só os que estão aqui na frente, você que está aí na cadeira, dá a mão à pessoa que está ao seu lado. Segura bem firme a mão dela. Segura bem firme. Talvez você tenha vivido uma vida de frustração, pedindo a vida a Deus, a vida toda algo para Deus, e nada aconteceu ou nada acontece. Pois eu quero te desafiar agora nessa noite e dizer o seguinte: Senhor, diga comigo: Senhor, meu ato nesta noite é simplesmente exercer a fé. Eu creio que tudo o Senhor pode. O Senhor pode curar as minhas chagas, o Senhor pode curar a minha ferida, o Senhor pode reverter o meu cativeiro, o Senhor pode reverter a minha sorte,
O Senhor pode quebrar as cadeias da minha alma. O Senhor pode me dar liberdade. Jesus, se o Senhor não tem medo das minhas chagas, se o Senhor não rejeita as minhas feridas, eu me achego a Ti nesta noite e eu toco pela fé no Teu manto sagrado, ó Deus. Em Cristo Jesus, tudo que o Senhor tem reservado para mim será cumprido, porque o mal não prevalece diante daquilo que o Senhor estabeleceu com o Teu sangue, Jesus. Eu declaro a minha libertação, a minha cura, a minha restauração e a força que eu não tinha. Em Cristo Jesus eu tenho e exerço a fé, tomando posse da minha bênção, que vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então diga glória a Deus. Amém, aleluia. É Deus quem faz a sua vida.